Olá, amado irmão e irmã, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma reflexão hoje, quarta-feira, dia 27 de janeiro. Hoje iremos vivenciar e meditar o Evangelho de São Marcos, que se encontra no capítulo 4, dos versículos de 1 a 20. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e sentou. Enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia, Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai o semeador, saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e as comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre a parábola. Jesus disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus, para que os que estão fora, tudo acontece em parábola. Para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não a compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis estas parábolas? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, o que recebem a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aquele que recebe a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e a dão fruto. Um dá 30, outro dá 60 e outro dá 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos vendo aqui um ensinamento novo de Jesus aos seus discípulos e a todos aqueles que o ouvem. Aqui observamos a grande frase onde o próprio Jesus, nesta parábola, é chamado de parábola do semeador. Mas primeiro de que tudo, Jesus chama a atenção de cada um deles, por eles estarem vivenciando a palavra e não verem os efeitos necessários que essa palavra pode acontecer em vosso coração. Então aqui Jesus cita muitos momentos quando nos diz que o semeador saiu a semear. Jogou em terreno pedregoso, terreno espinhoso, como também tantos diversos terrenos, mas por fim jogou num terreno bom, que ali as sementes brotaram e chegaram a dar a 100, a 60 e a 30. Ou ao contrário, a 30, a 60 e a 100 por um. Mas aqui Jesus quis mostrar a cada um deles, mas eles não compreenderam e perguntaram: explica-nos esta parábola. E Jesus disse: a vocês foi dado o conhecimento de conhecer tudo isso, mas aos outros não. Mas aqui nos chama a atenção um versículo bem interessante, quando Jesus mostra para eles um sinal. No versículo 12: para quem olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não
se convertam e não sejam perdoados. Vós não compreendeis estas parábolas? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? Jesus chama a atenção de cada um deles. Mas a explicação desta parábola, Jesus vai mostrar para cada um de nós, quando ele nos diz: o mesmo modo acontece para com cada um de nós. A palavra foi semeada. Logo que escutam, chega Satanás e tira a palavra que nele foi semeada. Os que escutam a palavra como à beira do caminho. É um momento. Do mesmo modo, os que recebem a palavra em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo recebem com alegria, mas não têm raiz. É uma palavra momentânea. Chama-nos também a atenção pela inconstância de cada um deles. Outros são inconstantes quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, eles desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, que são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza, todos desistem. Amado irmão e irmã, o verdadeiro terreno é o nosso coração. A palavra, as sementes são as palavras de Deus. O terreno bom é o nosso coração. Deixemos que estas palavras transformem a nossa alma, que essas sementes frutifiquem e que possam dar 30, 60 e 100 por um a cada um de nós. Amado irmão e irmã, daqui a pouquinho, às 18 horas, conto com a sua participação na festa de Nossa Senhora dos Navegantes. Hoje quem preside para nós é o Padre Bianor, o pároco da paróquia da Catedral, ou da antiga Catedral, Padre Bianor. Você é o nosso convidado especial. Que Deus assim vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.